Voltamos, pessoal, dando seguimento ao estudo da apelação. No vídeo anterior, nós acabamos de estudar uma introdução, o conceito, as finalidades e vimos, por último, a questão das decisões interlocutórias não preclusas, que a partir de 2015, a partir do artigo 1009, parágrafo 1º, também podem ser objeto de preliminar de apelação. Qualquer dúvida, estou à disposição no chat logo após a visualização desses dois vídeos, ok? Muito bem. Dando sequência, agora a gente precisa entender como é a estrutura dessa apelação, como se dá basicamente a sua admissibilidade. Muito bem. Nós sabemos que o prazo genérico para os recursos, o artigo 1003, é de 15 dias. O mesmo se aplica à apelação. O prazo para apelação é de 15 dias a contar da publicação ou intimação da decisão recorrida. Essa decisão recorrida será uma sentença terminativa ou definitiva. Ok? Muito bem. Nós já vimos isso quando estudamos na Teoria Geral dos Recursos, que a apelação tem uma estrutura especificada no artigo 1009 e 1010. Ela deve ser interposta de duas ou com duas peças. Uma peça de interposição dirigida ao juízo ACO, que proferiu a sentença, então o juízo de primeiro grau, junto com as razões do recurso, ou seja, quais são os motivos que levam o recorrente a buscar a reforma da decisão. Essas razões são concomitantes. O recorrente deve interpor ambas no mesmo momento, peça de interposição com as inclusas razões, sob pena de irregularidade formal, um dos requisitos de admissibilidade que nós já estudamos, ok? Isso quer dizer que só a peça de interposição sem razões, o recurso não será admitido. Só as razões sem interposição, a mesma coisa. O que é importante, pessoal? Como regra, 99,999% dos casos, a apelação não pode sofrer alterações depois de interposta. Uma vez que eu interponho por peça de interposição com inclusas razões, eu não posso depois corrigir, alterar os meus fundamentos ou a minha petição. Ok? Essa é a regra. Entretanto, existe uma exceção importante com relação a isso. Imaginem a seguinte circunstância. Mariana recorre de uma decisão, ok? Com apelação. Mas para o seu colega Lucas, a decisão não ficou clara. Não há clareza na decisão. Então Mariana interpõe apelação no 5º dia do prazo. E Lucas opõe embargos de declaração também no 5º dia. Nós já sabemos que os embargos serão julgados pelo próprio juízo ACO. Aliás, vamos estudar isso mais aprofundadamente adiante. Mas já sabemos que é o próprio juiz que profere a sentença que tem que esclarecê-la. Então ele vai ter que julgar esses embargos antes mesmo de levar a apelação para o tribunal, de remeter a apelação ao tribunal. Então, pensem comigo. E se os embargos opostos por Lucas conseguirem, por um efeito subsidiário ou acessório, mudar a sentença? Imaginem vocês que o juiz tenha, por exemplo, cometido um erro na condenação de Mariana. Condenou Mariana a 30 mil reais, quando na verdade ia condenar a 300. Lucas opõe embargos de declaração e o juiz responde: realmente, os embargos merecem acolhimento, porque a condenação não é de 30 mil, é de 300 mil. Mas e aí? Mariana já apresentou apelação, não sabia que Lucas ia opor embargos e apresentou apelação, tentando mudar a condenação de 30 mil. Obviamente, Mariana será intimada para alterar as suas razões de recurso, porque a sentença acabou sofrendo uma modificação por conta dos embargos. Então, volto. Imagine a seguinte circunstância.
uma pessoa apela, o seu adversário embarga de declaração. 2 recursos concomitantes, obviamente manejados no prazo de embargos, de 5 dias. Obviamente, a pessoa que apelou e não sabia dos embargos, se os embargos forem procedentes, forem julgados e o juiz acatar, acolher a integração, o esclarecimento da sua decisão, alterando a decisão, concordam comigo que a decisão sobre a qual a apelação de Mariana foi interposta já não é mais a mesma? Se já não é mais a mesma, Mariana tem que ser informada disso e ter a oportunidade de modificar suas razões. Ou seja, a regra é, uma vez interposta a apelação, a sua peça de interposição com as suas razões não poderá ser aditada, não vai poder haver aditamento, alteração, modificação, salvo se houver oposição de embargos de declaração com efeito modificativo da sentença. Ou seja, se um coloca apelação e o outro embargos, e os embargos são rejeitados, ok, a apelação está valendo porque não mudou a sentença. Mas se um coloca apelação, o outro opõe embargos, e os embargos são acolhidos e modificam a sentença, quem interpôs a apelação vai ter que ser intimado para modificar as razões do seu recurso. Isso faz todo sentido em razão do princípio do contraditório e da ampla defesa. Se muda a sentença da qual eu apelei com os embargos, é óbvio que eu tenho que mudar as razões da minha apelação, porque a sentença foi modificada. Então, qualquer modificação que os embargos venham a trazer numa sentença sobre a qual já tenha havido alguma apelação, quem apelou vai poder ter a chance de aditar as suas razões, de modificar as suas razões, considerando essa nova decisão, essa sentença que foi modificada, foi retificada pelo magistrado em atendimento ao esclarecimento suscitado nos embargos de declaração, ok? Então, qual é a regra? Uma vez interposta a apelação, ela não poderá ser aditada. Essa é a regra. Exceção, poderá ser aditada se houver oposição de embargos de declaração e essa oposição acabar gerando alteração da sentença. Se alterar a sentença, também pode haver alteração da apelação que já foi interposta. Faz todo sentido, né, pessoal? Ok, muito bem. O artigo 1010 traz quais são os requisitos da apelação. O que tem que ter uma apelação? Basicamente, partes e qualificação das partes, exposição de fatos e fundamentos do recurso, as razões da alteração e o pedido da reforma. A leitura do 1010 coloca a gente em dia com esses requisitos necessários para que uma apelação possa ser processada atingindo o mínimo legal. É claro que a apelação busca a modificação ou a invalidação, como nós já vimos, e ela terá então um mérito recursal, que só será alcançado depois do juízo de admissibilidade, como nós já vimos, né? Até de maneira exaustiva. E atenção, no primeiro vídeo, é possível também que haja preliminar de apelação, que diz respeito àquelas decisões interlocutórias não preclusas. Ok? Muito bem. Outra questão importantíssima da apelação. Então, além dessa questão do procedimento, né, de interposição com razões, como regra não aditamento, excepcionalmente um aditamento lá nos embargos ou como efeito de embargos. Depois, essa estrutura, né, de partes, qualificação, fatos, fundamentos, razões e pedido de reforma, invalidação. Nós também temos uma outra questão para ser analisada nesse vídeo. Então vamos lá. Além da questão das preliminares da apelação, que a gente viu no primeiro vídeo, nós temos também uma alteração importantíssima no Código com relação à apelação. Eu disse a vocês que a apelação sofreu uma ampliação com relação à possibilidade de abraçar mais questões do que só aquelas decorrentes da sentença,
ou do processo como um todo, ou seja, ampliou porque eu posso tratar de questões que eram interlocutórias à época, né, lá atrás, como preliminar de apelação. Mas não é só essa modificação importante. Nós temos uma outra modificação extremamente relevante, que encontra disposição, que encontra previsão no artigo 331 do Código de Processo Civil e 485, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Nós temos essas duas posições que são relevantíssimas para nós. Por quê? Porque em duas circunstâncias nós veremos situações sui generis com relação à apelação. A primeira delas diz o seguinte: 1. Como regra, uma vez prolatada a sentença, o magistrado esgota a sua jurisdição. Uma vez que ele profere a sentença, ele não pode voltar nos seus atos decisórios ou nos atos processuais, porque ele esgota a sua jurisdição. Tanto que, uma vez que ele profere a sentença, ele só pode voltar a analisar a própria sentença por meio de embargos de declaração, mas só a própria sentença. Ok? Essa é a regra. A jurisdição se esgota com a prolatação da sentença. Uma vez proferida a sentença, esgota-se e encerra-se a jurisdição do magistrado. Essa é a regra. Entretanto, o artigo 331 e o 485, parágrafo 2º, trazem uma questão extremamente peculiar, excepcional. Falamos dela quando tratamos do efeito regressivo dos recursos. Nossa última aula de Teoria Geral dos Recursos. O vídeo ainda está disponível, aproveitem. Nós vimos que, excepcionalmente, quando houver indeferimento de plano da inicial ou improcedência de plano da inicial, nós temos a possibilidade de efeito regressivo da apelação. O que isso quer dizer? Então vamos lá, vou usar um exemplo. Imagine vocês, linha processual, petição inicial, próxima fase, recebimento. Sim? Por favor, acompanhem fazendo esse desenho nas anotações de vocês. Façam a linha processual, primeiro marco, petição inicial. Segundo marco, segunda fase, segundo momento dessa linha processual, recebimento da inicial. Neste período do processo, neste momento processual, o magistrado vai verificar o aspecto formal da petição inicial para ver se pode recebê-la, para ver se não há nenhum tipo de vício insanável ou sanável. Se for sanável, ele manda emendar a inicial. Se for insanável, ele vai indeferir de plano a inicial. Vai rejeitar a inicial e o processo será encerrado ali, imediatamente. Alguns vão dizer processo de umbigo roxo. Morreu ali, no ato. No recebimento, logo no segundo passo do processo, a petição já não serviu, estava imprestável. Nestes casos, quando o juiz indefere de plano a inicial, de cara, de imediato a inicial, porque ela contém um vício insanável, vejam, nem a citação ocorreu. O magistrado entendeu que o vício não poderia ser sanado e, por isso, estabelece imediatamente a extinção do processo. Neste meu exemplo, sem resolução do mérito. Ok? Vamos lá? Qual ambiente jurisdicional nós estamos? Primeiro grau de jurisdição. É o juiz recebendo uma inicial. Aliás, não recebendo uma inicial. Ok? Qual é o tipo de ato decisório? É uma sentença. Uma sentença terminativa, porque pôs fim ao processo sem resolução do mérito. Ok? A petição inicial estava imprestável. Acompanhem comigo o raciocínio. Da sentença cabe apelação. Este momento, esta circunstância, revela para nós uma sentença terminativa, sem resolução do mérito, mas é sentença. Imagine vocês que esse autor, inconformado com o não recebimento da sua inicial, queira recorrer. Qual recurso cabível? Apelação.
ele vai apelar. Peça de interposição e razões. Alegando o quê? Que a petição inicial é sim adequada, que o processo pode continuar, que a petição pode ser recebida, que o juiz poderia ter mandado emendar a inicial, mas não rejeitá-la de imediato, ou seja, pugnando, pedindo pela continuidade da linha processual. Ok? Tudo bem? Nestes casos, o Código estabelece a necessidade de comunicação à parte contrária deste recurso. Então, petição inicial e indeferimento de plano inicial, segundo momento já da linha. Nós nem tivemos citação, a parte contrária sequer sabe o que está acontecendo, ok? Nestes casos, o Código determina que 1. Haja a citação da parte contrária para contrarrazões. Citação. Ué, mas por que não é intimação para contrarrazões? Porque é a primeira forma de comunicação dos atos processuais. É a primeira vez que o réu vai ser chamado para os autos, para o processo. Petição inicial, linha processual. Vocês estão anotando aí. Linha processual. Petição inicial, próximo passo, recebimento. O juiz não recebeu, o processo já morreu aqui, na segunda fase. Nem houve citação. Então, a citação será, nestes casos, exclusivamente, que eu estou mencionando agora, para as contrarrazões. O réu será citado para isso. E o juiz poderá, o juiz que indeferiu a inicial, uma vez provocado pela apelação do autor, poderá se retratar no prazo de 5 dias. Então, o juiz pode voltar atrás desse indeferimento, pode dizer, não, realmente, essa petição inicial não é tão imprestável assim. Acho que é possível adaptar, pedir para o autor emendar a inicial. Vou acatar essa possibilidade. O juiz pode se retratar do indeferimento de plano da inicial. É o que dizem esses 2 artigos que nós mencionamos no vídeo. Essa é uma situação excepcionalíssima. Esse efeito regressivo da apelação acontece somente nessas questões e nada mais. Em nenhum outro momento haverá efeito regressivo. Só nesses casos de indeferimento da inicial ou de improcedência de plano da inicial. Em nenhum outro momento haverá efeito regressivo da apelação. Só para estes casos. Para que o juiz, entre aspas, não gere um desconforto, até porque vocês devem se lembrar dessas sentenças em que não há, por exemplo, apreciação de mérito, no caso do indeferimento de plano inicial, a parte pode apresentar de novo, ingressar de novo com a ação, enquanto não houver a perempção. Então ela poderia promover inicial de novo. Para uma questão de economia processual, instrumentalidade, a lei faculta, excelência, dá uma olhada, vê se não é o caso de se retratar e mandar corrigir essa inicial para o processo seguir aí e não ter que ir ao tribunal, para o tribunal ter que de repente modificar essa decisão. Por uma questão de economia processual e instrumentalidade, verifique aí, vê se o senhor não consegue adaptar essa inicial. Agora, obviamente, isso não é uma imposição da lei, é uma faculdade. O juiz pode se retratar, ele não deve. Vai se retratar se ele achar que deve se retratar, se não, vai seguir a apelação adiante com a citação do réu para as contrarrazões, vindo ou não contrarrazões, sobe ao tribunal como qualquer processamento de apelação, que nós já vimos e veremos no nosso próximo vídeo, ok? Esse então é mais um vídeo fundamental. No primeiro vídeo, nós vimos já uma novidade da apelação com relação às interlocutórias não preclusas. E agora vimos a presença do efeito regressivo na apelação, excepcionalíssimo, sui generis, só para as questões lá de indeferimento, de manifestação de plano com relação à inicial. E nada mais. Em nenhum outro momento do processo nós teremos efeito regressivo da apelação, só nestas circunstâncias, ok? Eu sei que essas novidades às vezes trazem muitos detalhezinhos, eu sei dessa dificuldade, e é exatamente para isso e por isso que a partir de agora eu estarei lá
no chat da videoconferência à disposição de vocês para sanar todas as dúvidas com relação a esses dois conteúdos. Vejam, eu restringi a aula da apelação para falarmos inicialmente desses dois assuntos, sem pressa, com tranquilidade, porque nós precisamos entendê-los. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição de vocês, ok? No nosso próximo vídeo, nós continuaremos o estudo da apelação. Um abraço, uma boa Páscoa a vocês, para quem ainda vai ter Páscoa, ok? Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau.